Bom dia, irmãos e irmãs, graça, paz da parte do Senhor, nessa primeira manhã de domingo desse mês de julho, um mês muito interessante para nós, para os congregacionais, quando nos lembramos, do trabalho missionário. Mês de julho é o mês de missões, domingo que vem é o domingo missionário dentro das nossas igrejas. É um mês assim que é voltado para o trabalho missionário, para o chamamento para essa obra. Por isso que vamos ter aqui um domingo também especial, que é a semana que vem, quando vamos estar falando mais sobre essa questão missionária, essa questão do envio, questão da vocação, a questão da missão que nós temos como cristãos, como crentes, no trabalho que nós temos que fazer e desempenhar. E o Evangelho de Lucas, no capítulo número 10, ele nos fala sobre isso. E ele vai dizer, no versículo 17 desse capítulo 10, essa expressão e essa avaliação. Então, regressaram os 70. Possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. E eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, sim porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Nenhuma missão, irmãos, vai ter sucesso se as pessoas que estão à frente dessa missão, elas não acreditarem na visão e nos objetivos que compõem essa missão. Precisamos acreditar naquilo que nós fazemos, acreditar naquilo que somos chamados a fazer, acreditar no sentido assim de eu colocar, empenhar a minha vida nisso, de colocar todo o meu coração, toda a minha mente, todo o meu desprendimento nessa obra. Então Jesus, ele preparou os discípulos e ele preparou também para que eles tivessem convicção de que o sucesso da obra, o sucesso do trabalho está ligado diretamente à maneira como esses discípulos receberiam essa nova condição de vida, essa vida no Evangelho. Então Lucas, ele começa aqui nesse capítulo 10, ele nos começa nos convidando a sair em missão. E não, essa sair em missão não é meramente aquela coisa de abrir trabalhos. Às vezes a gente confunde a missão da igreja com o que se chama de missões. Normalmente os congregacionais gostam muito de falar assim, missões. Que missões nada mais é do que abrir igrejas, abrir trabalhos, abrir congregações, abrir ponto de pregação. Mas a missão da igreja não compreende só isso. A missão da igreja é muito mais ampla. A missão da igreja é mais abrangente. A missão da igreja, dentro dela tem missões, a necessidade de crescer, de abrir trabalhos, mas também de testemunhar de diversas formas e de diversas maneiras. Na sociedade, no lugar onde nós nos encontramos, com o trabalho, com a preocupação com as pessoas, no trabalho social. Tudo isso, a maneira como nós vivemos e a maneira como nós estamos testemunhando desse Evangelho. Então, na verdade,
essas igrejas neotestamentárias, e aqui está o Evangelho, né, falando sobre isso, elas aprenderam a lição desde o início, a lição ensinada por Jesus Cristo, aprenderam os fundamentos da vida cristã, e depois que eles se solidificam nesses fundamentos, aí vem então o chamado para o cotidiano, para o dia a dia, para a caminhada cristã. Veja que somente agora é que Lucas vai dizer assim: depois disso, de todo esse ensino, de Jesus ter colocado à prova aqueles que diziam que eram seus seguidores, que queriam segui-lo de fato, que queriam viver esse evangelho, que estavam dispostos, depois de Jesus colocar todas essas questões, para de fato ficar claro quem é discípulo, quem é cristão, quem assume os valores do reino. É preciso assumir esses valores do reino, que são diferentes dos valores do mundo, do cotidiano. Então, quem está disposto a isso, ele depois disso, aí ele diz: agora tem o envio. Eu agora posso enviar vocês. E aqui é uma missão diferente, um chamado para que eles pudessem ir 2 em 2, indo por cidades, lugares aonde estavam para ir, que eles saíssem, e que eles saíssem para determinadas coisas, como Jesus vai dizer mais adiante: eu dei autoridade a vocês, ou seja, concedi poder a vocês, para pisar todo tipo de inimigo, aqui representado por serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, para que nada vos cause dano. Eu concedi poder a vocês. Essa mesma visão, ela se encontra em outras partes do Evangelho. Se encontra, por exemplo, em Mateus, quando Mateus vai falar que Jesus chamou pessoas, chamou homens, chamou mulheres também, mas chamou homens para que fossem. E nesse chamado, ele vai dizer qual era o objetivo desse chamado. Queria que eles tivessem autoridade, tivessem poder para dar testemunho do Senhor em toda parte, mas além do mais, poder para que eles pudessem expelir demônios, curar toda sorte de doença, de enfermidade. O Senhor vai dizendo o que quer de cada discípulo, de cada um, em cada tempo, em cada época. O que ele queria daqueles primeiros discípulos? Que vocês vão e traga as pessoas para o centro, tire todo tipo de poder demoníaco que tenha sobre essas pessoas, cure as enfermidades. Isso foi uma autoridade específica. Aqui já a autoridade que ele concede a esses discípulos que saem 2 a 2, já tem um outro norte, vamos dizer assim. Autoridade para que eles pudessem testemunhar, autoridade para que eles pudessem falar do nome de Jesus, mas livres de todas as ciladas que o inimigo possa trazer sobre essas pessoas. Então, as igrejas receberam essa orientação, as igrejas em Jerusalém, a igreja fora, as igrejas gentias. Paulo e Barnabé saíram juntos em missão. É como se fosse desses 10 aqui, desses 70 aqui de Lucas 10. Saíram em missão e saíram cheios do Espírito Santo para falar, para testemunhar das suas próprias vidas e também, por meio da sua fala, da persuasão, trazer pessoas para o Evangelho. Juntou-se a Paulo e Barnabé equipes, pessoas também se juntaram a eles, uma equipe de trabalho. Porque quando um líder, quando um missionário, quando uma pessoa não escuta a comunidade, não escuta as pessoas com as quais trabalha, ela não está entendendo o que significa esse 2 a 2. 2 a 2 é que não sou eu sozinho,
2 a 2 significa que a gente vai se juntar com outros para fazer o que tem que ser feito. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser uma igreja, pode ser um grupo. Porque nunca a missão é para um, a missão é para a comunidade, a missão é para todos nós. Esse é o modelo eclesiológico de Jesus, quando ele diz: onde estiver 2 ou 3, eu vou estar lá, a começar de 2 ou 3. Eu vou estar lá e vou abençoar esse trabalho. Porque você trabalhando sozinho, você não pode dizer, eu vou planejar. Planejar, se planeja a partir de 2. A gente sozinho, a gente decide, vou fazer isso ou aquilo. Outro dia eu vi uma pessoa dizendo assim: eu deliberei fazer o seguinte. Ele, peraí, deliberar não é uma coisa de uma pessoa. Deliberação é... A deliberação em si, ela já inclui uma participação de pessoas. A gente se reúne com outros para deliberar. Agora, quando eu digo assim, eu só trabalho sozinho, aí você decide, você faz o que quer. Aí é diferente. A igreja de Jesus Cristo, ela não é assim. A igreja de Jesus Cristo é uma comunidade, porque não existe igreja de uma pessoa só. Igreja é congregação, igreja é povo, igreja é gente que se junta umas com as outras. E se junta para quê? Para fazer a missão, para trabalhar. Então Jesus ensinou isso. Jesus chamou pessoas, começou chamando um grupo de 12. Agora já quando a gente abre o evangelho aqui em Lucas, ele já juntou uma opção de gente, designou outros 70. Quer dizer, já a igreja está crescendo. Agora já não é um grupo apenas daqueles 12 apóstolos, mas agora são 70, já são muitas outras pessoas. E essas pessoas vão ser enviadas, espalhadas, para divulgar essa mensagem, divulgar esse evangelho, para que elas possam ir, chegar em casas, lugares, num espírito de simplicidade, desprendimento, confiança, amor, crendo na providência divina que nos assiste e que nos abençoa quando a gente vai, quando a gente segue, sabendo que estamos indo de acordo com aquilo que Deus tem planejado para nós. Então a gente pode ir com confiança. Essas expressões aqui, não leve bolsa, nem leve alforje, não leve nada, nem sandália nos pés. Isso é um modo de dizer assim, confie no Senhor. Confie que esse Deus que está conosco, esse Deus que nos diz o que devemos fazer como comunidade, como igreja, esse Deus que nos envia a testemunhar, a falar, é um Deus que está presente e vai suprindo as nossas necessidades. E vai suprindo as necessidades assim, não é nos dando logo 5.000 pães de uma vez, mas é nos dando na medida do dia a dia, nos dando na medida da nossa necessidade. Quer dizer, Ele nos dá hoje, mas Ele não, eu vou dar logo de amanhã ou do mês inteiro, não, Ele vai nos dando a cada dia. Por isso que a gente precisa orar pelo pão de cada dia, nos dá hoje. Deus vai suprindo diariamente, para que a gente possa ir aprendendo a caminhar, a confiar, a dizer assim, o Deus que me deu hoje e supriu as minhas necessidades hoje, é o Deus que vai estar comigo amanhã e depois da manhã, e amanhã eu volto a pedir a Ele novamente, e Ele vai me dar, e Ele vai me abençoar. Então, esse chamado aqui mostra a responsabilidade de ir lá entregar e falar dessa paz de Deus, dessa paz de Cristo, essa paz que nos traz confiança, nos traz tranquilidade, nos tira o temor do coração. Essa paz que mesmo em meio às aflições e em meio às angústias da vida, e as angústias são muitas, mas que a gente possa pensar,
há uma paz de Deus que a gente precisa compartilhar essa paz com as pessoas, porque se elas tiverem essa paz, elas não vão fazer loucura. Essa semana as mídias e os meios de comunicação mostraram aí uma cena terrível de uma pessoa em plena reunião de empresários, de pessoas assim de um nível social muito bom, uma fala com presença de autoridades, de governadores, e em meio à fala uma pessoa vai e tira a própria vida. A pessoa se mata no meio da conferência. Quer dizer, depois vai se saber, um empresário que perdeu tudo, faliu, porque o mercado é assim, o mercado, ora a pessoa está lá, depois vem as dificuldades e vem o problema, e então aquele capital já não existe mais, é volátil, o dinheiro escorrega pelas mãos e as pessoas então não têm estrutura, não tem essa confiança, não tem essa paz de Deus no coração para dizer assim: Deus está aí vendo tudo que eu estou passando, as minhas dificuldades, as minhas carências, e Ele vai me suprir, e eu vou sair dessa, eu vou superar esse problema. Só Deus mesmo para fazer isso na nossa vida. Só Ele para nos tirar dessa situação. Qualquer pessoa, qualquer um de nós está à mercê de, se a gente não segurar em Deus, não segurar em Jesus Cristo, no Espírito Santo, mesmo a gente estando, a gente pode entrar num processo desse de depressão, de angústia, de medo, e aí então acha que determinados gestos e atitudes vai resolver a situação. É pedir a Deus que mantenha a nossa fé, mantenha a nossa confiança, a nossa cabeça lúcida. Daí eu coloquei hoje no boletim um grupo, né, do Centro de Valorização da Vida. É um meio, vai lá, conversa, né? Prevenção de suicídio, está aqui uma notícia no boletim. O CVV, Centro de Valorização da Vida. Ou seja, funciona 24 horas por dia. São pessoas que estão lá dispostas a ouvir, não é? Pelo telefone 188, para ouvir pessoas em crise, pessoas que perderam a esperança, e aí por meio de um trabalho profissional mudar de ideia, que a ideia é essa, fazer com que essas pessoas mudem de ideia. Não quer dizer que os problemas vão ser resolvidos de imediato, não vão ser. Não existe mágica, nem na vida cristã, não existe mágica. Existe a presença de Deus, existe o Deus que conforta, existe o Deus que consola, existe o Deus que nos diz assim: eu estou com você, nesse seu problema, nessa sua crise, eu estou com você. Não desanime, não desista, não faça bobagem, mas vamos lá, vamos em frente. E essa situação vai ser resolvida. É isso que precisa entrar na nossa mente. Essa situação vai ser resolvida. Esse problema vai ser sanado. Aquele que tem a Jesus Cristo no seu coração, aquele que tem essa fé no seu coração, que tem a fé cristã na sua vida, elas têm mais condição de suportar essas adversidades. Daí o quanto vale a gente incutir na mente dos nossos filhos, de nossas crianças, essa fé. Confie em Deus, meu filho, minha filha,
Vamos lá. Você vai enfrentar, a vida é dura, a vida é difícil, mas há um Deus. E esse Deus, Ele cuida de nós, Ele se preocupa conosco. Então veja que o Senhor envia esses discípulos assim: vão lá, façam a missão, leve a paz de Deus, o shalom de Deus para as pessoas. Como diz aquele cântico, essa paz que eu sinto em minha alma, né? Leve essa paz que tira o medo, essa paz que tira os sustos, essa paz que tira o desânimo, essa paz que nos tranquiliza. A paz de Deus não é aquela paz que se dizia na antiguidade, é uma palavra chamada, que se usava nos gregos, ataraxia, é assim, aquele estado de se desliga de tudo. Não, a paz de Deus é ativa, a paz de Deus levanta, a paz de Deus anima, a paz de Deus sustenta, a paz de Deus faz você ter coragem de dizer assim: eu vou superar isso, eu vou vencer, com auxílio do Senhor eu vou vencer. Por isso que o pessoal vai nesse poder do Senhor, mas aí Jesus chama para uma avaliação, e o versículo 17 é essa avaliação. A vida cristã precisa de vez em quando a gente sentar e dizer assim: vamos avaliar como é que estão as coisas. É a gente perguntando assim a nós mesmos: eu estou satisfeito do jeito que as coisas estão indo, que eu estou fazendo? Estou satisfeito assim? Está bom assim? É dessa forma mesmo? Eu sou cristão, você é cristão? Está bom assim como a gente está fazendo? Ou tem que melhorar? Ou tem que mudar alguma coisa? Avaliação. Regressaram os 70, cheio de alegria, e Jesus chama eles para uma avaliação. Os apóstolos relataram a Jesus e os discípulos aqui tudo que tinha feito. Você veja que a fé cristã, ela começa desde o início já organizada. Tem organização aqui. Os 12 precisavam falar do trabalho, os 70 depois também precisavam falar do trabalho. A igreja precisa falar do trabalho, precisa se reunir e avaliar os seus passos. Os 70 fizeram a mesma coisa, eles foram e voltaram para falar da missão, para falar do que tinham feito e para avaliar o progresso, aquilo que tinha acontecido. Aí começa como? Começa contando como é que foi a coisa. E com alegria informa: olha, foi muito bom, a gente foi e no nome de Jesus a gente fizemos muitas coisas, demônios foram expulsos, gente foi resgatada, veio para junto, gente que estava perdida, desorientada, foi salva. E aí Jesus ajuda essa igreja, esse grupo, no discernimento. E diz: olha, vocês fizeram tudo isso, mas lembre-se de uma coisa: vocês fizeram isso porque vocês fizeram isso no poder de Deus concedido. Jesus Cristo concedeu esse poder, essa autoridade. Eu lhe dei autoridade para vocês fazerem isso. Nunca esqueçam disso, que aquilo que nós fazemos é algo que nós fazemos porque o Senhor nos concede autoridade para fazer isso. E precisa ficar claro isso na nossa mente. E aí Jesus diz: mas nem fique tão empolgado com isso. A alegria verdadeira, Jesus vai dizer no versículo 20, a alegria verdadeira não é por conta disso, de demônios saindo, submetendo, vocês conseguindo fazer coisas, trazer pessoas. O mais importante é que nós somos cristãos, nós somos de Deus. Dizer que os nomes estão arrolados
significa que nós estamos na igreja de Deus, fazemos parte da igreja de Deus. Fomos resgatados pela maravilhosa salvação que o Senhor nos concede, essa nova vida. Isso tudo é o mais importante. O poder de Deus é dado para a salvação, o poder de Deus é dado para resgatar pessoas, por meio do anúncio do Evangelho, por meio do contato, por meio da fala, por meio de estar conversando com pessoas. É muito importante conversar com pessoas, porque o poder pertence a Deus, é o que diz o salmista, no Salmo 62, versículo 11, o poder pertence a Deus, é dele todo o poder. O poder pertence a Jesus Cristo, ao Espírito Santo. Então o texto de Lucas, versículo 17, 18, 19, 20, nos dá uma lição de como esses discípulos viviam em comunidade. Eles trabalhavam, eles tinham reunião, eles faziam avaliação do trabalho que era feito, essa reunião aqui de avaliação, para ver os resultados. Eles oravam, eles partilhavam, eles faziam análise da realidade, se ajudavam mutuamente. Isso é a igreja no início, e é assim que deve ser a igreja. Uma igreja que se reúne, uma igreja que faz o trabalho, cada um dentro da sua vocação, dentro do seu chamado, dentro do seu dom, cada um fazendo a sua parte, e depois a gente se reúne, vamos avaliar aqui o que foi feito, o que precisa melhorar, o que precisa mudar, o que não foi bem, assim dessa forma, mas a gente pode fazer diferente, a gente precisa fazer isso. Na verdade, isso aqui é como se fosse um ensaio do reino, é um início, mas esse ensaio se torna modelo para as igrejas em toda parte. Então a gente precisa parar e perguntar assim: será que a nossa comunidade é assim? Será que nós estamos vivendo isso aqui? Temos trabalhado e parado para reavaliar a nossa missão? Nós temos aquilo que se chama uma casa, mas agora o Senhor nos chama assim: olha, vamos para o novo envio, e depois vamos voltar e vamos reavaliar aquilo que foi feito, para ter novos inícios. A igreja sempre, irmãos, nunca está completa aquilo que fazemos. Temos que ir, temos que fazer depois isso aqui, vamos mudar um pouco isso, vamos fazer diferente, vamos reprogramar nossas atividades, nossas agendas, priorizar a mensagem do reino, vamos fazer todas essas coisas, rever nossos conceitos de igreja, porque às vezes achamos que já está tudo afirmado, tudo feito, precisa ser feito outras coisas. E às vezes a gente não consegue fazer isso, sabe por conta de quê? Por conta da desunião. Quando a igreja está desunida, nada disso funciona. Se esses discípulos que saíram, eles não tivessem unidos, eles não voltariam. Não vou voltar porque estou com problema com fulano, cicrano, não vou voltar que eu não quero me juntar com aquela dupla lá, aquela dupla aqui, aquela dupla outra. Olha o problema. Mas eles voltaram. Eles voltaram e estiveram junto de Jesus. Só que Jesus reorienta a alegria deles. Não se alegrem por isso, gente. Fazer o trabalho é o que nós temos que fazer. Fazer a missão e cumprir a missão, isso é o que nós temos que fazer, todos nós cristãos. Mas a nossa alegria maior, ele diz no final do verso 20, deve ser pelo fato que nossos nomes estão escritos no céu. A nossa alegria é porque nós somos cristãos. Isso é o principal fundamento. Nós somos cristãos, significa que abraçamos a fé em Jesus Cristo. Temos essa fé no nosso coração. E aí vem, guarde isso. Guarde essa fé. Como diz a carta lá do Apocalipse, a Filadélfia, conserve aquilo que você tem.
E o que é que nós temos? A gente só pode conservar aquilo que tem. Se não tiver nada, não tem o que conservar. Você tem uma geladeira em casa, ela está pura, vazia. Estou conservando congelado o quê? Nada. Não adianta. Está gastando energia. Está gastando energia. Geladeira vazia. Mas se você tiver lá as suas carnes, as suas coisas, os seus queijos, as suas manteigas, conserva, que tirar ali vai estragar. A vida cristã é assim. O que é que nós temos? É essa pergunta. Para a gente conservar. Nós temos essa fé em Jesus Cristo. Nós temos essa salvação que Jesus Cristo nos propicia. Nós temos a convicção e a certeza, entreguei minha vida a Cristo, o meu nome foi arrolado no céu. Isso é o mais importante. O que acontecer é consequência disso. Por que eu tenho meu nome arrolado no céu? Porque a minha vida está em Cristo. A gente sai e as coisas acontecem, a gente trabalha e as coisas acontecem, porque o Senhor abençoa aqueles que estão trabalhando em seu nome, aqueles que foram enviados por Ele. Ele nos abençoa. Então nessa manhã, irmãos, lembrando da missão da igreja, esse mês que vamos falar dessa missão da igreja, que a gente não perca isso de vista. Jesus enviou 12, enviou 70, enviou muitos depois, enviou Paulo, enviou Barnabé, enviou um monte de gente. Hoje Ele quer enviar a sua igreja, quer nos enviar para realizar a missão, não apenas, como eu disse no início, para abrir igrejas, mas nos enviar para testemunhar onde nós estamos, a começar aqui do lugar onde Ele nos colocou para trabalhar. Mas acima de tudo, que eu tenha no meu coração essa convicção e essa alegria. Eu sou do Senhor. Ele me resgatou. Ele me salvou. Ele me deu vida quando eu estava morto. Então eu sou dele. E que essa seja a razão maior da nossa alegria. Não nada que nós venhamos a fazer. Não uma oração que você fez e com a bênção de Deus foi respondida, o doente foi curado, a pessoa recebeu aquilo que precisava, ou você mesmo, por meio da oração, tantos testemunhos, mas que não seja essa maior motivo da nossa alegria, senão o fato de que estamos em Cristo e a nossa vida está nas mãos dele. É isso que significa dizer: alegre-se, alegre-se acima de tudo, porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Que Ele nos abençoe. Amém.